Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Queria pedir a você que trouxe o exemplar sagrado, ou o seu tablet, ou o seu celular, no entanto que tenha a Bíblia, abra aí, por favor, segundo o livro dos Reis, capítulo número 6, nós vamos ler, glória a Deus, o verso 16 e o verso 17. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6, nós vamos ler o verso 16 e 17. Olha o que o texto diz, verso 16. E ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga glória a Deus. Me empreste a sua atenção por alguns instantes e eu prometo que chegaremos aonde o Espírito Santo nos confia essa santa mensagem. Quando nós não conhecemos a Deus, nós perdemos a sensibilidade de ver Deus nos piores momentos da nossa vida. O conhecer a Deus nos leva à confiança, nos leva à totalidade da fé. E o não conhecer a Deus nos leva ao desespero. Deus, em sua multiforme graça, Ele tem várias formas de se manifestar. Se você está doente, Ele se manifesta como Jeová Rafá, o Deus da cura. Se você está precisando de porta aberta e de uma provisão, Ele se manifesta como Jeová Jireh, o Deus que provê. Se você está passando por guerra, Ele se manifesta como Jeová Sambaote, que quer dizer o Senhor dos exércitos. Para todas as suas ocasiões, Deus tem uma forma de se manifestar. Tanto é que Moisés, no livro do Êxodo, no capítulo 3, perguntou para Deus assim: Senhor, eles vão perguntar para mim, quem é que está me enviando? E eu preciso de uma resposta. E Deus falou para ele: responda que o eu sou está te enviando. Era Deus dizendo para Moisés, pastor Saulo: se eles estão com frio, eu sou o calor. Se eles estão com calor, eu sou o frio. Se eles estão doentes, eu sou a cura. Se eles estão na guerra, eu sou o Deus da guerra. Se eles estão precisando de providência, eu sou o dono do ouro e da prata. Se eles estão passando por alguma situação difícil, eu sou o Deus das causas impossíveis. Se eles estão precisando de livramento, eu sou o Deus que quebra as correntes e dou vitória para o povo meu. Eu sou o que sou. Essa é a manifestação de Deus quando nós precisamos de resposta. O nosso inimigo em todo tempo vai querer investir em nossas vidas para que nós não conheçamos a Deus e para que nós possamos estar distante de saber quem é o Senhor. Tanto é que no texto ora lido, no verso 8, o texto diz: e o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou o seu servo dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. O interessante é que, se nós não temos a totalidade de quem é Deus, nós precisamos pelo menos de algumas pessoas na nossa vida que possa nos levar para perto de Deus. Eu quero dizer nessa noite que você precisa de pelo menos 3 pessoas na sua vida: um pastor, um amigo e um profeta. Quem me ouve, diga: um pastor, um amigo e um profeta. Oxalá que alguém tenha isso na mesma pessoa, que você tenha na mesma pessoa um pastor, um amigo e um profeta. Mas por que eu necessito dessas 3 pessoas? Primeiro, um pastor, ele te pastoreia, te orienta, te leva para pastos verdejantes. Mas você também precisa de um amigo para te ouvir, para te emprestar o ombro. A Bíblia diz que na alegria você tem um amigo, mas na angústia nasce o irmão. Por quê? Porque nos momentos mais difíceis você precisa de um ombro amigo. Mas a terceira pessoa que você precisa ter na sua vida é um profeta. Diga profeta.
aquele que ouve a Deus. Não, fala com fé. Aquele que ouve a Deus e fala com o povo. Nós precisamos ter um profeta na nossa vida, porque o profeta tem a missão de ouvir a Deus e entregar a mensagem para nós. E aonde tem profeta não há bagunça do inimigo. Aonde tem profeta, coisas não ficarão em ocultas. Aonde tem profeta não há dissimação. Aonde tem profeta não há apostasia. Aonde tem profeta há revelação da parte de Deus. Você sabe o que o rei da Síria não sabia? É que em Israel tinha profeta que estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Oh glória! Era o rei Gerlã tentando fazer guerra, mas Deus revelava para o profeta onde estava o campo do inimigo. E Deus está dizendo para alguém: fica tranquilo, que aqui na Síria tem 7 anos que Deus tem levantado o profeta, e passarão mais 7 anos e ainda haverá profeta na casa. Aleluia! Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Fala inglês, pastor Saulo, fala. Ah, ele sabe. Tem profeta no arraial, e só de ter profeta haverá revelação. Nós somos continuistas, e nós não podemos acreditar que acabou os dons ministeriais. O Espírito Santo ainda opera no meio da igreja. E a palavra de Deus para alguém é: eu estou levantando pessoas para segurar na sua mão e revelar os propósitos futuros que você ainda não sabe. Possa ser que você tenha muita intimidade com Deus, mas se não tiver, te prepara. Tem profeta que vai segurar na tua mão. Tem profeta que vai apontar o dedo e vai dizer: não vai por ali porque ali está o inimigo. Para por aqui porque aqui tem a presença. Caminha por esse outro lado porque aqui vai dar certo. Deus está dizendo para alguém: se tiver mão para levantar, levanta. Deus está levantando profetas da IC que vai orientar você, que vai te capacitar e não vai deixar o inimigo te afrontar. Quem pode abrir a boca e dar glória para ele? O rei, pastor Ítalo, dizia para o seu exército: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas no verso 9, Deus avisava o homem de Deus. E quando Eliseu recebia a palavra, ele ia até o rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. E aí o texto diz: por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que tinha avisado, e se guardou ali nenhuma nem 2 vezes. Quantas palavras estão sendo liberadas durante este ano de 2026 que tem te orientado a não passar por caminhos que poderia ser o teu fracasso? Não é um culto normal, é um culto de orientação espiritual. Porque dependendo da palavra que é liberada aqui, essa palavra pode te dar um grande livramento. Dependendo da palavra que for liberada aqui, essa palavra pode abrir uma grande porta. Dependendo da palavra que for liberada aqui, essa palavra pode ser a palavra que vai assinar aqueles documentos que estavam travados. Dependendo da palavra que for assinada aqui, você pode mudar a sua vida. Foi cantado aqui que um culto no lar, um culto que é como um culto de semana, é o culto que pode mudar a vida de alguém. Irmão, Deus só precisa de uma palavra para mudar a tua vida. E se essa noite tiver uma palavra que acha um coração, que aceita a palavra, vai ter mudança nessa casa, vai ter mudança nessa família, vai ter mudança naquela empresa, vai ter mudança nesse ministério. Eu estou profetizando para quem tem boca para dar glória: haverá mudança por causa da palavra. Uma mulher de verde ficou de pé para dar glória. Você vai deixar ela adorar sozinha? Cadê você que vem dar aleluia para Jesus? Tem 2 glórias aqui, mas tem 3 glórias ali na sala das crianças. As crianças estão adorando mais do que a igreja. Abre a boca aí, crente. Basta uma palavra. A palavra do profeta não fez o rei se guardar uma vez. O texto diz que aquela palavra fez ele se guardar nem uma, nem 2. Foram várias vezes. Só que como o inimigo não teve êxodo, o que aconteceu? O inimigo pensou que o X9 estava no seu acampamento. Diga, quem de vocês está traindo o rei da Síria?
Alguém, ô meu Senhor, não tem traidor no nosso meio não. Se tivesse X9 aqui, nós já tinha matado. O problema é que toda vez, está no texto, toda vez que o Senhor, irmão, se tu não der glória a coisa está feia, falas no teu quarto, a sós, Deus revela para o profeta. Eu vou melhorar. Tem reunião que você não estava, mas Deus estava. Tem mesa que você não sentou, mas Jesus viu. Colocar o teu nome na covardia em alguns lugares, mas Jesus estava vendo. Colocar o teu nome em algumas reuniões, você não estava lá para se defender, mas Jesus estava lá. Eu vou tentar melhorar. Deixa falar pelas costas, mas Deus ainda vai revelar. A covardia vai ser revelada. Porque tem gente tramando e você na inocência não sabe da trama. Tem gente planejando e você achando que está tudo bem. E é por isso que Deus está revelando para Eliseu, para você não cair em cilada. É por isso que Deus está revelando para os profetas, para você não cair em desespero. Algumas pessoas pensaram que falando em segredo ia te pegar naquela esquina, ia te pegar naquela traição, ia arrancar o teu tapete, ia puxar a tua posição. Mas Deus pega a minha boca nessa noite para dizer para alguém: eu ainda estou aqui para te defender, eu estou aqui para te justificar. Aonde tem presença de Deus, não ficará mal escondido. Não é possível que alguém não venha adorar. Deus está dizendo para alguém: na tua casa não ficará nada encoberto, na tua empresa não ficará nada encoberto, nos teus negócios. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Não, ó rei, não somos nós, mas o profeta que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no quarto antes de dormir. Se alguém estiver planejando contra a tua vida, Deus vai revelar. Se alguém estiver planejando contra o teu ministério, Deus vai mostrar. Tem gente falando: eu mato ele, eu mato ela, eu acabo com a história dele, eu acabo com a história dela. Ele não fica mais casado, ela não fica mais casada, eu roubo aquilo que é dele. Aí Deus está dizendo: pode planejar sozinho, mas eu vou revelar no meio do arraial. Vou quebrar a maldição, vou quebrar a corrente, vou quebrar o laço, vou quebrar as hostes do inimigo, só para você ter vitória. Se tiver mão para levantar, eu profetizo de olho aberto para quem veio nessa quinta-feira da edificação. Deus está dizendo para alguém: vai ter livramento na tua casa, vai ter livramento nos teus negócios, vai ter livramento no teu ministério. Te prepara, Deus trará livramento para a tua vida. Quem pode aplaudir o Senhor, aplaude, aplaude, aplaude. E eu nem comecei a pregar ainda, diga glória a Deus. Então, já que é o profeta que está revelando, vai atrás do profeta. E aqui eu quero que você entenda que estar em uma posição de liderança é muito mais difícil do que estar em uma posição de comodismo. Porque tem pessoas que estão nessa cadeira questionando a liderança, mas não sabe quantas guerras a sua liderança pegou por causa de você. Porque o livramento é para o rei de Israel, mas quem assume o baque é Eliseu. O livramento é para o povo, mas quem assume a guerra é Eliseu. É Deus dizendo para alguém aqui: tu só vê a porta se abrindo, mas só eu e a liderança sabe quantas facadas, espadas e flechas nós tomamos para essa porta estar aberta. Está na hora de reconhecer que tem pessoas caminhando na sua frente, guerreando as suas guerras, enfrentando os seus caos, só para você ter vitória. Está na hora de reconhecer que tem pessoas que estão aqui na frente, mas não estão aqui para fazer um teatro, não estão aqui para parecer bonito, mas tem pessoas que estão aqui com lombo grosso, protegendo a sua retaguarda. O livramento foi para o rei de Israel e para o povo, mas na hora que o rei da Síria teve que atacar alguém, ele atacou o profeta.
Eu ouvi uma pessoa essa semana me dizer: pastor, fui entrar numa campanha de oração por fulano e o diabo veio me atacar. E aí veio me atacar por quê? Para tentar me parar de orar por essa pessoa. E aí a resposta para você que está sendo atacado porque comprou a guerra de alguém: não para. Porque depois que você vencer essa guerra, oh, aleluia, você vai ver esta pessoa que você ora se tornando a próxima que vai orar por outra. Você acredita nisso? Não desanime agora, não pare agora, não retroceda agora. Se for para parar é só para descansar. Se for para voltar é só para pegar impulso. Se for para gritar alto, grita, mas não é com medo. É Deus dizendo para alguém: deixa o inimigo atacar, mas ele vai perder essa guerra. Eu sou contigo, eu sou contigo. Deus não vai deixar você fracassar nesta missão. Eu sou com você, diz o Senhor dos Exércitos. Aonde é que está? Ele está em Samaria. Está em Dotã. Eu não vou pregar hoje sobre Dotã, porque se eu fosse pregar sobre Dotã ia ser outra mensagem. Eu estou no foco aqui de chegar onde o Espírito Santo me deu. Mas se eu fosse falar em Dotã, eu só falaria algo: profeta não morre em Dotã. Porque Dotã tem história. E aonde tem história, essa história não é apagada. Mas vamos até Dotã, porque se este profeta está impedindo os meus planos de ser bem sucedido, nós vamos lá. E quando eles foram, eles enviaram para lá cavalos, carros e um grande exército, aos quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Aí agora, quem percebe a situação, vou chegar lá. Quem percebe a situação é o servo do homem de Deus, é Jazi. E Jazi, quando vê isso, Jazi libera uma voz de medo: ai, meu Senhor, que faremos? Jazi acordou cedo, saiu e viu um exército cercando a cidade com cavalos e carros. Então ele correu até Eliseu e disse: ai, meu Senhor, que faremos? O que foi, Jazi? O senhor não sabe o que aconteceu. Acordei cedinho para preparar o teu café, acordei cedinho para buscar algumas tâmaras, acordei cedinho, Eliseu, para deixar a tua roupa de profeta bem passada. E aí quando eu saí lá fora, eu vi o que não queria ver. Tinha um exército cercando a cidade. Mas Jazi era qualquer exército? Não, era um exército numeroso, com cavalos e cavaleiros. Havia, Eliseu, um grande exército cercando a cidade com cavalos e com carros. E aí, Jazi: Eliseu, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí é para você, Eliseu. Porque o inimigo não investe muita coisa em quem não tem nada para oferecer. Vou de novo. A perseguição está grande é porque ele sabe o nível da tua entrega. A batalha está grande é porque ele sabe o que você carrega. Grandes ataques só vêm para quem tem grandes estruturas. Jazi sabia que não era para qualquer um. Aquele exército veio por causa de Eliseu, porque quem muito tem, muito também é atacado. Mas a resposta do profeta vai confrontar o medo do moço. E qual é a resposta do profeta? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas é o que está com a igreja, mas é o que está com você. Mas numerosos são aqueles que estão conosco. Ó, quebraram lá o relógio lá é para eu pregar mais, né, meu filho? Nem deixou tempo para mim, né? Diga glória a Deus. Tirou o tempo, é para eu pregar até meia-noite. Tem guerras que você não viu, mas Deus estava. Tem ataques que você não contemplou, mas Deus estava lá. Tem livramento que Deus te deu e você nem viu. Pastor, por quê? Porque tem um amigo invisível em todo tempo com você.
Oh glória, eu vou de novo. Existe um amigo invisível que está de manhã. Existe um amigo invisível que está meio-dia. Existe um amigo invisível que está de tarde. Existe um amigo invisível que está à noite. O problema do diabo é que ele acha que vai te pegar sozinho, mas em todo momento Deus está no meio. Em todo momento Deus está no meio. Pastor, eu não estou vendo, mas você não precisa ver para crer, porque esse amigo ele é invisível, mas a sua manifestação é visível para a glória dele. Quem é que recebe a palavra? Quem é que pode levantar as mãos e abrir a boca para adorar? Coloque a mão no coração e diga: Deus está no meio, mesmo que eu não veja. Diga: Deus está no meio, mesmo que eu não veja. Irmãos, você sabe qual é o significado de Emanuel? Isso aí é o significado transliterado da palavra, mas no hebraico quer dizer Deus em mim. Cumprimento de 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito? Ele deu uma promessa. E qual foi essa promessa? Aonde tiver 2 ou 3, eu estou nu. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou nu. E a questão é, pastor, e quando eu estiver sozinho, não tem 2 para confirmar a palavra. Ei, fica tranquilo que crente é tão medroso que até quando ele está sozinho, ele não está sozinho. Se tu é templo do Espírito Santo, então tu já não está só, tá? Tu está o Espírito Santo. Se está você e o Espírito Santo, aí Jesus já desce. E se Jesus desce, o céu abre, o Pai fala: aí meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Olha aí, minha igreja amada, em quem eu tenho tanto. Tem alguém entendendo a mensagem? Deus está dizendo: você nunca estará sozinho. Se está sozinho, está com o Espírito. Se está você e o Espírito, Jesus está no meio. Diga: eu posso não ver, mas eu sei que Ele está no meio. Na sarça falando com Moisés, Ele estava no meio. No Mar Vermelho com Israel, Ele estava no meio. No Rio Jordão com Josué, Ele estava no meio. Na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ele estava no meio. Na cova dos leões com Daniel, Ele estava no meio. Na cruz com os 2 malfeitores, Ele estava no meio. Oh glória! Quando os discípulos estavam trancados em Jerusalém com medo da perseguição, as portas estavam trancadas, mas porta trancada não impede dele estar no meio. Ele atravessa as portas e diz: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Olhe para cá para você dar glória. Tem guerra que você enfrenta, que Ele vai estar lá e você não vai ver, porque Ele é o amigo invisível. Tem batalha que você vai enfrentar e você não vai ver, porque Ele é o amigo invisível. É por isso que o Mar Vermelho se abre, Moisés não vê, mas ele está no meio. É por isso que o Rio Jordão se abre e Josué não viu, mas ele está no meio. Mas tem situações que é de fogo, igreja. Tem situações que é complicada. E tem situações que até teu inimigo vai ver que Deus é com você. Repito, tem situações que até teu inimigo vai estar com você. Esse Deus que estava no Mar Vermelho estava, mas ninguém viu. Esse Deus que estava no Jordão estava, mas ninguém viu. Mas alguém impediu os crentes de adorar. E quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi impedido de adorar, forçaram eles a entrar na fornalha. E quem pensou que ele estava sozinho, teve que ver que não tinha 3, mas tinha 4, e o 4 era como homem, como filho daquele que reina e vive. Quem estava no meio se manifestou, e ele mandou eu dizer para você: pode ser que muitas vezes eu estive e você não viu, pode ser que eu passeei e você não viu, mas se entrar na fornalha, até o inimigo vai ver que eu estou no meio, até o inimigo vai ver que eu estou no meio. Peraí, nós lançamos 3, por que tem 4? E o 4 tem semblante de Deus. E ó, para você dar glória, ele não é o 4 não, porque antes de Sadraque, Mesaque e Abidnego chegar, ele já era o primeiro. O vento oriental que abriu o Mar Vermelho não é um vento que corre da praia, é um vento que corre do deserto.
O mar não se abre assim na frente de Moisés. O mar se abre assim, ó. Pastor, por quê? É Deus dizendo, já estou do outro lado, abrindo para você passar. O Jordão, a ordem foi: coloca a arca na frente. Quando o pé do último sacerdote se cobrir, eu me manifesto. A arca simboliza a presença de Deus. Então era Deus dizendo, eu estou na frente, eu estou no meio. Quando eles entraram na fornalha, ele não era o quarto, ele era o primeiro. Porque antes deles entrar na fornalha, o Senhor já estava lá para dar livramento. A palavra de Deus para alguém é: eu estou na tua frente, eu estou aqui te dando livramento. O mal não te toca, o inferno não te paralisa, eu estou contigo. Agora, ter experiência com o homem de Deus, estar no ambiente profético, começa a pregar agora, participar de uma casa espiritual, não quer dizer que você ainda conhece a Deus. Porque Jazi trabalha, convive e mora com Eliseu. Mas quando a guerra chega, Jazi grita, estamos perdidos. Aí é nesse momento que o texto vai me dar uma informação. Ajoelha aí, Jazi, porque eu vou orar por você. Orar para quê? Para Deus abrir a tua visão. Tem uma geração que está no meio, mas está desorientada. Existe um povo que convive, mas está desorientado. Experiência no ambiente não condiz que você conhece a Deus. Quantos milagres já se viu? Quantas oportunidades já se teve? Mas na hora que ele precisa reconhecer quem é Deus, ele grita ao homem de Deus e diz, estamos perdidos. Eliseu ainda vai pregar, maior é aqueles que estão conosco. Mas quando a palavra não é suficiente, a igreja tem que orar. Porque só a oração para abrir a visão. Atos capítulo 9, Tabita morreu. Tem gente pranteando, era boa, fazia cachecol, era boa, dava esmola, era boa, dava marmita, era boa. Quando Pedro chega, Pedro tira todo mundo para fora. Aí chorar lá fora, por quê? Porque eu vou orar. E quando ele termina de orar, ele diz, Tabita, levante. O texto diz que ela abriu os... Por quê? Porque o primeiro sinal de avivamento em uma igreja não é uma igreja que se levanta e fica de pé, mas uma igreja de olhos abertos. O primeiro sinal de que Deus está na casa é uma igreja que tem visão. Deus propôs para essa casa espiritual este ano, é o ano da visão. E Deus não vai abrir a tua visão apenas para você enxergar o que você não deve, mas Deus vai abrir a tua visão para você ver a manifestação da glória. Aonde você for, você vai ver a manifestação da glória. Aonde você for, você vai ver a manifestação do poder. Ei, Jazi, eu vou orar por você, para que você possa ver quem está conosco. E ele orou e disse, Senhor, abra os olhos do moço. A Bíblia não erra. Por que a Bíblia não erra, pastor? Por que a Bíblia não falou do Senhor, do varão, mas a Bíblia falou os olhos do moço? Porque este moço representa um novo povo que vem. Mas ele só pode dar continuidade no ministério se ele tiver visão aberta. Todo mundo consegue exortar Eli, porque Eli tem filhos profanos. Eli perdeu a visão. E todo mundo dá méritos para Samuel. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse Samuel. E Samuel vai até quem? Vai até Eli. Estou pronto, Eli? Samuel, não te chamei, volta a dormir. Deus de novo, Samuel. Ele fala, Eli, eu já estava deitado, o que foi? Samuel, não sou eu, volta a dormir. Na terceira vez que Deus chama Samuel,
Ele vai dizer: Samuel, eu perdi contato com essa voz tem tempo, mas do jeito que ela está te chamando, eu sei quem é. Se te chamar de novo, diga assim: eis-me aqui. Diga, pois o teu servo ouve. Eu vou falar bem simples para você e você dá glória a Deus. Olhe para mim. Nem barba eu tenho. E quando cresce um fiapo eu ainda tiro porque fica muito feio. Posso ser que você olhe para mim como um jovem que começou agora. Mas eu não cheguei aonde cheguei porque eu vi os moços da minha idade. Só estou onde estou porque ainda escuto a voz da experiência. Alguém orou para Deus abrir a minha visão. Ouvir a voz de Deus sem orientação vira assombração. É por isso que tudo que Deus vai te dar é necessário que Ele te dê com equilíbrio. Porque muitos vão ouvir a voz de Deus, mas vão ter que vir até em Eli e perguntar: que voz é essa? Muitos vão ter visão, mas só vai ter visão porque Eliseu vai orar. Eu quero que você nessa noite reconheça: o amigo invisível só se manifesta quando a estrutura espiritual. Essa casa pode até ser nova, tem apenas 7 anos, mas aqui nós ainda temos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nessa casa nós ainda temos a orientação de profetas que ora para a nossa visão abrir. E eu quero liberar essa profecia para quem veio. Você não vai ficar cego, você não vai ficar surdo, você ouvirá a voz de Deus e vai conhecer o amigo invisível. Você vai conseguir ver o amigo invisível e você vai ter conhecimento de quem é este amigo na sua vida, quem pode adorar o Deus de Israel. Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Deixa a gente te ajudar. Deixa a gente orar por você. Não fique desesperado sozinho, o maior é quem está contigo. Eu sei que Ele já se manifestou de várias formas e você não viu, mas há uma apoteose de glória aqui. E essa glória, pastora Ana, ela quer abrir visões. Essa glória quer abrir ouvidos. Pastora Jéssica, possa ser que nós somos a representação dessa nova geração, mas eu creio em um avivamento que vai abrir ouvidos e vai abrir os olhos, porque a Tabita que abre os olhos, só abriu os olhos porque primeiro ouviu o som da voz. E Deus está dizendo para alguém: abra os ouvidos para depois abrir a tua visão. Abra os ouvidos para ouvir a minha voz, para depois você abrir a minha visão. Pega na mão de alguém que está do teu lado, ajuda essa pessoa a ficar de pé, mas fica de pé dando glória ao Senhor. Fica de pé dando glória ao Senhor. Há uma dimensão de glória nessa casa. Quem pode levantar as mãos, abrir a boca e dar glória para Ele? Ele está aqui. O amigo invisível está aqui, mas Ele quer se manifestar. O amigo invisível está aqui, mas Ele quer se manifestar. Aqui tem 2 pedidos. Primeiro, dê visão para o moço. E depois, causa cegueira nos inimigos. Finaliza agora. A igreja vai continuar vendo, mas o inimigo vai ficar confundido, sem saber para onde está indo. Porque para o povo de Deus Ele é visão, mas para o inimigo Ele é proteção. Eu vou repetir: para o povo de Deus Ele dá visão, mas para o inimigo Ele vai ser barreira de proteção na tua vida. Você crê nisso? O inimigo não toca na tua casa, não toca na tua família, não toca nos teus negócios, não toca na tua finança. Eu vou liberar para quem tem boca para dar glória.